Vamos começar. Deus chama Abraão e faz uma promessa. Olha, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E te farei uma grande nação. E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Amém? Amém. Aqui é uma grande história conhecida, acho que a maioria, até alguns já pregaram aqui sobre a história. E Abraão é uma história muito bonita de se ver. Por exemplo, a vida de Abraão é um exemplo para a vida da gente. Um exemplo que a gente devia trazer para a nossa vida, um exemplo de fé. Um exemplo de fé. E ele era muito abençoado. E mais do que isso, ele também era um abençoador. Ele foi abençoado por Deus, mas ele também abençoava as pessoas. E é isso que a gente tem que começar a trabalhar no nosso dia, tal como ele. Deus deseja que sejamos uma bênção para os outros. Abraão, ele era um exemplo dentro da casa dele, uma pessoa muito bem abençoada. A Bíblia vai destacar isso, ele era uma pessoa com muitos bens, com muitas coisas. Deus estava abençoando para cada dia. Mas só que ele não era só para ele também abençoava outras pessoas. E Deus quer que nós sejamos uma bênção para outras pessoas. Você hoje já pediu alguma bênção ao Senhor? Acho que alguém já chegou e pediu alguma bênção ao Senhor, é normal. Normalmente pedimos sempre por bênção. E não há problema nisso, não é mesmo? A gente tem que sempre estar pedindo, sempre na presença do nosso Senhor. A gente está com seus pais. E como Ele é o nosso Pai Supremo, Ele cuida de tudo, então a gente tem que estar pedindo a Ele. Da mesma forma, temos que estar pedindo as bênçãos a Ele. Mas já pensou que você mesmo pode ser uma bênção? Já pensou que a gente também pode ser uma bênção? Hoje e para as próximas gerações, não só hoje nessa noite, mas assim para as próximas gerações. Assim como Abraão, ele não era só uma bênção para a geração dele, como foi para as futuras gerações. Algo que dá mais valor, ter ou ser. O que é que dá mais valor? Ter ou ser. Por exemplo, eu sei. Eu tenho um carrão, eu tenho, não sei, uma casa, uma grande empresa. E eu sou o bichão. Eu sou o bichão ali. Mas mesmo assim eu não abençoo. Eu tenho aquela minha bênção, Deus me deu aquela minha bênção, mas eu acabo não abençoando outras pessoas. E é aquela questão, ter ou ser. O que é que vale mais? Ter ou ser? A vida de Abraão, quando foi chamada por Deus, era um homem maduro, casado, sem filhos. Vivia no meio de seus parentes, assim como a gente viu que ele vivia na parentela de seus pais. E quando ele foi chamado, ele já era um homem maduro, já era um homem de cabeça, e já era chefe da casa dele, porque ele já era casado. Não tinha filhos, mas já era casado, e já estava começando, e já estava sendo abençoado por Deus. E Deus viu que ele ia ser pai de uma grande geração. Ser ou ter a bênção. O imperativo de Deus para Abraão foi: se tu é uma bênção, então tomas a bênção. Então, se nós somos a bênção, Deus automaticamente Ele vai nos dar a bênção. Foi da mesma forma como foi feito com Abraão. Se tu é uma bênção, Abraão, eu vou te dar a bênção. Você foi escolhido para receber a bênção. E cuidado para não inverter os valores do reino de Deus. O reino de Deus tem os valores: amor, bondade, generosidade e entrega. Com os valores desse mundo, que é materialismo, egoísmo, consumo e ganância. Então, a gente tem que estar sabendo ali, saber o que é que vamos estar fazendo com as nossas bênçãos, não é mesmo? Não só abençoando, mas também sendo uma bênção. Assim como Abraão foi, que ele sabia os valores. Por exemplo, os valores do reino de Deus é amor, bondade, generosidade e entrega. Os valores do mundo, que é o materialismo, egoísmo, consumo e ganância. E a gente vê pela própria Bíblia que Abraão e outras pessoas que foram abençoadas, elas não tinham essa base de egoísmo e materialismo. Eles se entregavam totalmente a Deus. E é o que a gente precisa no nosso dia a dia. Ser bênção implica em amar a Deus sobre todas as coisas e aos outros que vamos abençoar com a nossa existência. Da mesma forma como Cristo se entregou para abençoar a vida de todas as pessoas na terra. Não foi só aquelas pessoas daquele momento, mas a Bíblia fala que foi todas as pessoas que já vieram depois que foram abençoadas. Então a gente pode estar sendo uma bênção. A gente pode estar pegando o testemunho dessas pessoas, dessa família de Abraão, dessas pessoas que confiaram e creram nele e foram abençoadas.
abençoados. A gente pode pegar o amor de Deus conosco. A gente pode estar acreditando que além desse mundo, além disso tudo, existe algo maior lá no céu, que foi o amor de Deus, que Ele está sempre lutando por nós e quer que a gente tenha a vida eterna.